A Bíblia nos revela um Deus cujo caráter é amor, bondade e misericórdia. Sendo Ele um Deus de amor, bondade e misericórdia, Ele espera que nós assim sejamos e possamos também tratar o próximo da mesma maneira. Contudo, como você reagiria quando este mesmo Deus de amor, bondade e misericórdia demonstrasse toda essa sua misericórdia para com pessoas as quais você acredita que não são merecedoras do amor, da bondade e da misericórdia de Deus? Esta foi a realidade enfrentada pelo profeta Jonas, quando chamado por Deus foi enviado a Nínive para pregar a uma nação que, segundo ele, não eram merecedoras do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. É sobre este assunto e outros detalhes importantes que vamos estudar na lição desta semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo e aprofundamento da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Estamos chegando ao final desse trimestre, estamos na 13ª lição desse trimestre e eu espero em Cristo Jesus que você, aonde quer que você esteja e onde quer que você tenha tido a oportunidade de acompanhar e acessar este conteúdo, tudo aquilo que nós estudamos tenha sido para você uma bênção especial, ajudando você a aprender e entender melhor os sinais, os símbolos e as alusões contidas em todo o contexto bíblico que nos ajudam a compreender mais e melhor as temáticas das profecias apocalípticas. Durante todo esse trimestre, durante 3 meses, estivemos juntos aqui, crescendo, nos desenvolvendo e aprendendo, para que por meio da misericórdia de Deus, eu e você possamos agora, mais do que nunca, tomar decisões ao lado dele e colocar em prática aquilo que temos aprendido, a fim de poder nos preparar para os eventos finais e, em especial, pregar o Evangelho para que outras pessoas também tenham o privilégio e a oportunidade de estarem prontas para a volta de Cristo Jesus. Eu espero que onde quer que você esteja acompanhando este conteúdo, você, sua casa e sua família sejam ricamente abençoados. Eu quero aqui estender um abraço carinhoso a todos os nossos irmãos que em todo o Brasil e mesmo fora do Brasil têm nos acompanhado e nos dado a alegria de aqui acompanhar os comentários que vocês colocam, pedidos de oração e também a manifestação de vocês em relação à reação que vocês têm tido ao estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, juntamente conosco. Assim como dissemos na semana passada, eu espero em Cristo Jesus que você esteja pronto e preparado para já dar início logo mais ao estudo do próximo trimestre. No próximo trimestre estaremos estudando o livro de Êxodo e eu quero aqui convidar você de forma especial a adentrar a esse estudo e de forma poderosa receber as bênçãos que o Senhor nos concederá através do conhecimento deste maravilhoso livro que revela mais sobre Deus e nos ajuda a entender melhor a forma como o Senhor trabalhou no passado, está trabalhando hoje e também trabalhará no futuro para nos conceder a libertação completa do pecado, da morte e nos dar a oportunidade de vida eterna junto dele. Nesta oportunidade, fecharemos a lição ou contexto que estamos estudando da lição da Escola Sabatina nesse trimestre, tratando sobre a 13ª lição do trimestre, que tem como título Imagens do Fim. Esse é o tema geral da lição desta semana. E o verso para memorizar dessa semana se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, no verso de número 9. E logo mais estaremos adentrando esse texto para entender melhor aquilo que a palavra do Senhor nos concede. Logo, antes, nós vamos orar a Deus, pedindo a direção do Espírito do Senhor para que Ele nos conduza e mais uma vez nos agracie com discernimento e sabedoria para compreendermos aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você no estudo da lição desta semana. Antes, porém, da oração, quero aqui lembrar você, caso você ainda não seja inscrito neste canal, se inscreva. Nós já somos mais de 1.080 pessoas e queremos, pela graça de Deus e com a sua ajuda e colaboração, alcançarmos as 1.500 pessoas inscritas neste canal ainda este ano para a honra e glória do nosso Deus. Logo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe este conteúdo para que mais e mais pessoas possam ter acesso às mesmas bênçãos e informações que eu e você temos acessado e recebido de Deus.
Ao mesmo tempo, deixe também o seu comentário, deixe o seu pedido de oração, demonstre nos comentários qual é a sua reação sobre aquilo que aqui estamos apresentando, se você está gostando, se não está gostando, se você deseja que algo seja mudado ou melhorado, para que o estudo da Palavra de Deus seja bênção ainda maiores para você. Então deixe aqui também o seu comentário, isso aumenta o engajamento do canal e faz com que a plataforma possa distribuir este conteúdo para mais e mais pessoas como eu e você sejamos ricamente abençoados. Neste momento, então, nós vamos a uma breve oração e eu espero que onde quer que você esteja, você receba as bênçãos de Deus. Maravilhoso Deus e Pai, muitíssimo obrigado pelo privilégio de, neste momento, mais uma vez, estarmos aqui nos reunindo com todos esses nossos irmãos nesta nossa grande classe da Escola Sabatina, aonde, por meio da Tua graça, agora vamos abrir a lição, bem como também a Tua Palavra, para permitir que Teu Espírito fale aos nossos corações. Aonde quer que estejam de nossos irmãos, alcance com as Tuas bênçãos. Perdoe-lhes os seus pecados, conceda-lhes cura física e espiritual, abençoe os seus relacionamentos, abençoe o trabalho, os projetos, os sonhos e, em especial, o estudo da Tua Palavra. Pois neste momento o pedimos não por méritos, mas orando agradecido, pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Indo diretamente ao conteúdo desta última lição do trimestre, quero chamar a sua atenção novamente para o título geral da lição, que é Imagens do Fim. O verso para memorizar, como disse anteriormente, está no livro do profeta Jonas, no capítulo de número 1, no verso de número 9. Eu quero convidar você, logicamente, a abrir a sua lição, bem como também a sua Bíblia, para irmos juntos ao texto. A palavra de Deus diz assim: Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você há de se lembrar que quando você observa e estuda o livro do profeta Jonas, você será levado a compreender um momento bastante singular da história do povo de Deus, em especial da história do profeta Jonas, que representativamente mostra, através de suas ações, aquilo que também estava já impregnado, estava presente na mente e principalmente no comportamento do povo de Deus. Jonas é comissionado pelo Senhor a fim de pregar a palavra de Deus na grande cidade de Nínive. Você conhece a história. Nínive era a capital do Império Assírio e esta cidade, bem como todo o povo assírio, era um povo muito temido, não somente pelo seu poder e domínio, mas principalmente por conta da sua crueldade. E mesmo o povo de Deus já havia por diversas vezes sofrido com as investidas do povo assírio contra o povo de Deus. E, logicamente, fora vítima da violência e dos maus tratos que esse povo acabara infligindo sobre as nações e também sobre o povo de Deus. Logo, diante deste grande desafio, contudo também uma grande oportunidade, Jonas até vai à cidade para realizar aquilo que Deus havia pedido. Mas antes disso, Jonas reluta, Jonas tenta despistar e principalmente fugir da responsabilidade dada por Deus a este profeta. No fim, Jonas então aceita o compromisso, vai até a cidade e prega a ela aquilo que Deus havia determinado. A mensagem dada por Deus a Jonas e entregue agora à cidade era uma mensagem de condenação, contudo envolvida em um embrulho de misericórdia e graça. Isso porque, assim como Deus determinou a destruição de Nínive, Deus anteriormente condicionou que se aquela cidade se arrependesse dos seus erros, abandonasse os seus pecados, Deus então pouparia a cidade. A contragosto daquilo que Jonas desejava, pois Jonas desejava a destruição e a condenação completa da cidade, Deus então, por meio da pregação apresentada por Jonas, Deus concede, uma vez que a cidade se arrependeu, concede a eles também a oportunidade de salvação. É dentro deste contexto que a lição dessa semana vai pensar algumas informações importantes que nos ajudam a entender como estará ou como será os eventos finais com base em histórias como a de Jonas, bem como também a história retratada no livro de Daniel, no capítulo 5, relacionado ao banquete de Belsazar. A lição vai destacar o seguinte: observe.
Nesta semana, concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez, veremos a missão de Jonas em Nínive e a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, o rei persa que libertou o povo de Deus e lhe permitiu retornar para a terra prometida. Assim como nas outras histórias que examinamos antes, esses relatos históricos têm significado profundo para cada geração. Também tem relevância especial para as gerações que vivem antes do retorno de Cristo Jesus. Assim, como nas parábolas de Jesus, devemos nos concentrar nas ideias centrais, em vez de analisar cada detalhe na esperança de encontrar verdades ainda ocultas. Nossa ênfase deve estar nos princípios e nos contornos gerais, e a partir deles descobrir elementos relevantes para os últimos dias. Logo, indo à lição de domingo, a lição vai tratar sobre um ponto bastante interessante, tendo como título o seguinte: o profeta relutante. Dentro deste contexto, vamos retomar aquilo que falamos na introdução, destacando a misericórdia, bem como também a promessa de juízo enviada por Deus à grande cidade de Nínive através do profeta Jonas. A lição destaca assim: a história de Jonas, Jonas capítulo 1 a 4, embora breve, é impactante. Muitos crentes veem em si reflexos desse profeta relutante. A história contém lições a respeito dos eventos futuros. E por quê? Porque trata sobre questões relacionadas ao juízo e principalmente a maneira como Deus age com aqueles que estarão vivendo nos últimos dias. Não somente com esses, mas em relação a todo mundo. Como Deus há de julgar o mundo e aqueles que enfrentarão os eventos finais. Quando você vai à pergunta de número 1, na parte de domingo, a lição destaca o seguinte: observe. Leia Mateus capítulo 12, no verso de número 38 a 42. A quais partes da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Quais lições sobre o juízo final são encontrados em sua declaração? Leia com cuidado aquilo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38 a 40, e deixe aqui nos comentários para que eu e você possamos interagir qual a sua resposta em relação à pergunta aqui feita. A lição ainda vai dizer o seguinte: Jesus declarou que era maior do que Jonas. Ele sabia que vir ao mundo envolvia a cruz, e ainda assim ele veio buscar e salvar o perdido, conforme está em Lucas capítulo 19, verso 10. Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe por causa de seus pecados. Jesus passou 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados. Isso era necessário para salvar os perdidos. Note que ao declarar aos judeus, principalmente aos fariseus e saduceus, aquilo que Jesus declara em Mateus capítulo 12, verso 38 a 42, Jesus deixa claro que o sinal que eles esperavam receber seria o mesmo sinal dado por Jonas. Logo, compreendendo a história de Jonas, entenderam claramente que assim como Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias e noite, Jesus também estaria. Como a própria lição colocou, Jonas esteve na barriga do peixe por conta dos seus pecados, da sua relutância e teimosia frente ao pedido apresentado por Deus. Logo, Jesus, de forma semelhante, mas ainda muito mais profunda, estaria no sepulcro, a fim de oferecer ao pecador oportunidade de salvação. A lição ainda vai adiante e vai acrescentar o seguinte: há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Ao ser questionado sobre quem era Jonas, respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, no verso de número 9. Uma declaração muito parecida com a mensagem do primeiro anjo de Apocalipse capítulo 14, no verso de número 7. Lembre que quando é mencionada em Apocalipse 14 a mensagem do primeiro anjo, ele exalta o Criador do céu e da terra, do mar e da fonte das águas. Assim como Jonas, na declaração feita ainda no barco, declara ser ele um adorador do Deus
Criador do céu e também do mar e da terra. De fato, a ênfase de Jonas no Senhor como aquele que fez o mar e a terra, obviamente aponta para ele como o Criador. Assim como Apocalipse 14 aponta para o Criador, Jonas também fez ênfase à mesma referência. Este fato é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorá-lo. A adoração é central para os eventos dos últimos dias. Na semana passada já destacamos esse fato extremamente importante. E essa semana cabe-nos destacar e colocar ênfase na mesma situação e no mesmo ponto. A adoração nos últimos dias será o ponto central. A adoração ao Deus verdadeiro, Criador do céu, do mar e da terra. A Ele e unicamente a Ele deveremos estar prontos e preparados desde já para entregar de forma resoluta e completa a nossa adoração. A lição ainda de domingo fecha dizendo: nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Quando Deus diz, sai dela, povo meu, Apocalipse 18, verso 4, ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provoca reações negativas de todas as pessoas. Fazendo aqui uma ligação ou um link ou alusão àquilo que aconteceu na pregação de Jonas, da mesma maneira como ele foi à grande cidade de Nínive, a fim de pregar e levar aquelas pessoas ao arrependimento e ao desejo de entregar a vida a Deus, nós hoje, como igreja remanescente, também somos chamados e convidados por Deus a realizar semelhante pregação. Uma pregação que anuncia a necessidade de voltarmos nossa adoração ao Criador e, de forma especial, entregar nossa vida a Ele, a fim de que, por meio do seu poder e do seu Espírito, sejamos então capacitados a nos arrepender, abandonar o pecado e entregar a nossa vida completamente nas mãos do Senhor. A lição vai ainda adiante e na parte de segunda-feira trata agora sobre o tema a obra de arrependimento. E a lição vai destacar o seguinte, observe. Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregar dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, no verso de número 4. Quero chamar aqui a sua atenção para um fato interessante e extremamente importante. Quando você estuda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você notará algo interessante relacionado ao juízo e à condenação. Sempre que Deus traz uma mensagem de juízo e condenação, juntamente com esta mensagem, Deus apresenta a oportunidade de graça, arrependimento e salvação. Em nenhum momento na Bíblia, Deus apresentou uma mensagem de condenação e juízo, sem antes combinar esta mensagem com uma advertência e principalmente uma exortação da oportunidade de arrependimento, salvação por meio da graça de Deus. Sempre que o Senhor nos trouxer uma mensagem de punição e principalmente destruição e juízo, Ele nos concederá a oportunidade prévia para que eu e você tenhamos oportunidade e chance oportuna de nos arrepender, abandonar os pecados e não enfrentar a condenação. Certamente, este momento em que eu e você estamos vivendo, que antecedem os eventos finais da história deste mundo, é este momento de eu e você ouvirmos a mensagem de graça e oportunidade que o Senhor nos concede, assim como também entregou a mesma mensagem de graça e oportunidade para a grande cidade de Nínive. A lição vai adiante e diz o seguinte: no entanto, o que aconteceu com Nínive? Quando você vai à pergunta de número 2, a lição diz assim: leia Jonas capítulo 3, versos 5 a 10. Por que esta profecia não se cumpriu? Que profecia a lição se refere? Lembre-se que Jonas foi enviado à grande cidade de Nínive a fim de pregar que a cidade seria destruída dentro de 40 dias. Por que então, dentro desses dias, a cidade não foi destruída? Logo, você entenderá. Eles se arrependeram, abandonaram o pecado e entregaram a vida ao Senhor. Como estamos diante de uma profecia condicional, uma vez que o povo se arrependeu, aquilo que Deus havia determinado, caso o povo não se arrependesse,
não se cumpriu. A lição acrescenta o seguinte, observe, toda a cidade se arrependeu e a condenação profetizada não se concretizou, pelo menos por um tempo. A lição ainda aponta, podemos esperar algo assim nos últimos dias, com a mensagem final para um mundo caído? Sim, e ao mesmo tempo, não. Em todo o mundo haverá muitas pessoas que atenderão ao chamado, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18, verso 4. Em todo o mundo as pessoas tomarão posição e, desafiando a besta, guardarão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, conforme aquilo que está destacado em Apocalipse capítulo 14, no verso de número 12. Contudo, eu e você sabemos que nem todas as pessoas colocarão a vida nas mãos do Senhor, aceitando o convite e principalmente o chamado para sair de Babilônia. A lição ainda acrescenta, essas pessoas, como as de Nínive, serão livradas do juízo que cairá sobre os perdidos. Devemos nos lembrar de que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram condicionais. No entanto, outras profecias não são condicionais. Ou seja, elas serão cumpridas. Não importa a resposta humana. As profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a marca da besta, as últimas pragas e a perseguição do fim dos tempos, elas ocorrerão. Eu e você precisamos nos lembrar que na palavra de Deus, como destacado na lição dessa semana, existem profecias condicionais e existem profecias incondicionais. As profecias condicionais são aquelas que Deus nos dá a oportunidade de mudar o resultado final de acordo com a nossa decisão. O mesmo que aconteceu no episódio ou no relato da cidade de Nínive. Deus disse que destruiria cidades se não houvesse arrependimento. Como houve arrependimento e mudança de comportamento mediante a entrega da vida ao Senhor, Deus então não destruiu a cidade. Uma profecia condicional. Contudo, há um outro grupo de profecias bíblicas que não são condicionais. Como a própria lição colocou, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, a destruição dos ímpios e principalmente a erradicação do pecado e do mal não são profecias condicionais. Elas são incondicionais. Ocorrerão independente se eu estiver de acordo ou pronto. Elas vão ocorrer. Logo, se eu desejar que Jesus volte pela segunda vez, ele vai voltar. Mas se eu não desejar e não me preparar para a segunda vinda de Cristo, ele vai voltar assim mesmo. Por quê? Porque é uma profecia incondicional. O Senhor a cumprirá, eu estando pronto e desejando ou não. Dentro deste contexto, a lição deixa claro que aquilo que aconteceu no tempo de Jonas, junto à cidade de Nínive, pode sim ocorrer em menor ou maior escala nestes últimos dias, porque Deus está oferecendo a mim e a você oportunidade de arrependimento, transformação e salvação, mediante a nossa entrega da vida a Deus hoje. Mas certamente o tempo irá passar e logo estaremos enfrentando os últimos momentos da história desse mundo. E caso você hoje não tome uma decisão ao lado de Deus, certamente os flagelos e as consequências dos últimos dias alcançarão você, no momento em que você não terá mais oportunidade de mudança e arrependimento. E logo você estará sendo contado entre aqueles que serão destruídos. Contudo, ainda há tempo de você e eu tomarmos as mesmas decisões que foram tomadas pelo povo de Nínive naquela oportunidade. E termos hoje, pela fé e a entrega da nossa vida a Deus, mediante sincero arrependimento, oportunidade de transformação e salvação. A lição ainda vai adiante e vai destacar na lição de terça-feira o seguinte tema: o banquete de Belsazar. A lição destaca assim: depois que Nínive foi conquistada em 612 a.C. por um exército de coalizão que incluía medos e babilônios, Babilônia experimentou um renascimento, como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador.
Sob Nabucodonosor, que agora estava livre dos ataques assírios, Babilônia cresceu em riqueza e influência, a ponto de as nações vizinhas terem pouca escolha a não ser reconhecer de má vontade todo o seu poder e domínio. Ela era a rainha do mundo, e as nações que desejavam prosperar declaravam sua lealdade, então, à Babilônia. Entretanto, até onde sabemos, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Daniel é, de fato, o governador legítimo de todas as nações, conforme está em Daniel capítulo 4, verso 34 a 37. O próximo relato que Daniel apresenta em seu livro é o de seu sucessor, o vice-regente Belsazar. Quando você vai ao capítulo de número 5 do livro do profeta Daniel, você então se dará conta de estar diante de um dos relatos mais importantes da palavra do Senhor. Por quê? Porque assim como está descrito no capítulo 5, no relato contendo a história de Belsazar, também ocorrerá nos últimos dias. A lição da Escola Sabatina destaca o seguinte: na pergunta de número 3, a lição destaca: que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel capítulo 5, versos 1 a 31? O que, no fim das contas, levou Belsazar à destruição. Leia este capítulo com cuidado e extraia dele os detalhes importantes que nos ensinam aquilo que ocorreu naquele tempo e também ocorrerá no futuro. E deixe aqui nos comentários qual é a sua resposta. A lição vai adiante e destaca o seguinte: talvez a parte mais triste do relato esteja em Daniel capítulo 5, verso 22. Depois de relatar ao rei a queda e a restauração de Nabucodonosor, Daniel repreendeu Belsazar. Embora ele pudesse conhecer a verdade e até ter testemunhado em primeira mão o que aconteceu com Nabucodonosor, ele escolheu ignorar estes eventos e embarcar no mesmo curso que trouxe problemas ao seu antecessor. A história é extremamente impactante e profunda. Você notará no relato do capítulo 5 que, ao ser confrontado pela mensagem de Deus, Daniel foi introduzido à presença de Belsazar e disse a Belsazar o que ele tinha que fazer. Principalmente, Daniel deixou claro a Belsazar qual era a condenação que Deus estava trazendo sobre o seu povo, seu reino e principalmente sobre o seu próprio reinado. Independente de tudo isso, Belsazar escolheu afrontar e principalmente continuar da maneira como estava, vivendo uma vida de forma contrária à vontade do Senhor. E com isso, naquela noite, Deus então decretou a queda da grande nação. A lição vai adiante e diz o seguinte: assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro, Belsazar estava desafiando o que o Deus de Daniel havia então previsto. Foi um ato de desafio total, embora Belsazar tivesse evidências mais do que suficientes e até provas da própria verdade. Nos últimos dias, então, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão esta oportunidade de conhecer a verdade, o que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será então o seu coração. Assim como Belsazar teve acesso e conhecimento da história vivida pelo rei Nabucodonosor, ele deveria ter tomado isso como exemplo e oportunidade para viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Contudo, de forma completamente contrária àquilo que o Senhor desejava, Belsazar empreendeu uma vida de confronto à vontade do Senhor. Mesmo tendo junto dele o profeta Daniel, ele não pretendeu de maneira nenhuma ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. Logo, por conta da sua afronta e desobediência e principalmente a sua relutância em fazer aquilo que Deus desejava, o Senhor então decretou não somente o fim do seu reinado, mas sobretudo também a queda final de Babilônia. Do mesmo modo como aconteceu no passado, Deus tem nos dado hoje, no tempo presente, oportunidade de entregar a nossa vida a Ele, permitindo que Ele mude o nosso coração e principalmente o nosso futuro. Caso contrário, se persistirmos nos nossos próprios erros e agirmos assim como Belsazar agiu, certamente, assim como ele e seu império caiu, nós também cairemos frente às calamidades que serão trazidas sobre o mundo junto aos eventos
finais. O Senhor está nos dando oportunidade hoje de que quando os eventos finais ocorrerem mediante o julgamento que Deus está empreendendo a este mundo, eu e você não sejamos condenados com ele. Mas isso só poderá ocorrer se hoje entregarmos nossa vida por inteiro às mãos do nosso Criador. A lição ainda vai adiante e na parte de quarta-feira vai destacar o seguinte: o secamento do Eufrates. Um dos pontos fortes da Babilônia era a maneira como o rio Eufrates passava por baixo de suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Isso também provou ser sua fraqueza. Nitocris, uma antiga rainha babilônica, havia criado obra de terra ao longo do rio para desenvolvê-lo como uma rota para a cidade. No processo, desviou o rio para um pântano, permitindo que as equipes trabalhassem confortavelmente. Ciro percebeu que poderia fazer a mesma coisa, secando o Eufrates o suficiente para que pudesse marchar confortavelmente com as suas tropas sob o muro. Uma vez dentro dos muros da cidade, ele encontrou os muros defensivos que seguiam o rio pela cidade desprotegidos, e a cidade foi tomada em uma única noite. O antigo historiador grego Heródoto relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que o subúrbio haviam caído, pois era uma época de festivais, e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Pode haver alguma dúvida de que esta é a mesma festa descrita em Daniel capítulo 5? De maneira nenhuma. Quando você vai ao texto bíblico, você vai perceber de forma clara e evidente que todos estavam envolvidos num grande festival, em um grande banquete, como relatado também em Daniel capítulo 5. E desta forma, secando e desviando as águas do Eufrates, Ciro conseguiu adentrar a cidade. Encontrando-a desprotegida, desguarnecida, ele então inicia a sua conquista pelo subúrbio, até então chegar ao palácio, depondo e principalmente decretando a queda de Babilônia. A lição ainda acrescenta o seguinte detalhe: assim como na queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim comigo e com você. Recebemos amplas evidências da breve volta de Jesus em inúmeras profecias detalhadas. Você consegue entender? A palavra de Deus destaca numa só história do Antigo Testamento, a queda de Babilônia, que eu e você enfrentaremos momentos semelhantes, não somente hoje, mas principalmente também no futuro. E a fim de que eu e você não sejamos pegos de surpresa, como assim foram os habitantes de Babilônia, eu e você podemos e devemos estudar a palavra de Deus. E por meio daquilo que o Senhor já nos revelou, através de suas profecias, eu e você nos prepararmos de forma real e sincera para os eventos finais e estarmos prontos e preparados para quando Cristo voltar. A lição vai adiante na parte de quinta-feira, conclui este nosso estudo com o seguinte tema: Ciro, o ungido. E a lição destaca assim: quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim, e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida, reconstruísse então o templo. Sob o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou o maior da história, naquele que o historiador Tom Holland chama de a maior aglomeração de territórios que o mundo já conheceu. Você consegue entender? Assim como Deus permitiu que Babilônia caísse, Deus também operou por meio de seu imperador Ciro a oportunidade do povo de Deus dar fim ao cativeiro e retornar para Jerusalém, a fim de que ali pudessem reconstruir a cidade e, de modo especial, o templo, dando ao povo de Deus uma segunda chance de libertação e, principalmente, de comunhão com o Senhor. Da mesma forma, nos últimos dias, o Senhor Jesus dará a mim e a você e a todo o seu povo oportunidade de deixarmos para trás o cativeiro deste mundo e termos a liberdade total e eterna para nos
reunir novamente e de forma permanente com o Senhor nas alturas dos céus. A lição ainda acrescenta o seguinte ponto: este famoso persa não apenas libertou o povo de Deus, mas sua campanha contra a Babilônia também é um tipo ou uma representação da segunda vinda de Cristo Jesus. Em nossas Bíblias, o Antigo Testamento termina em Malaquias, mas na ordem hebraica ela termina em 2 Crônicas, com o decreto que Ciro então expediu. Portanto, o próximo episódio no cano das Escrituras é Mateus, que começa com o nascimento de Cristo, o Ciro antitípico apresentado pela palavra do Senhor. Você consegue entender como, de forma tão bonita e especial, terminamos essa lição e esse trimestre? A lição nos conduziu de forma a compreender que, assim como Ciro, chamado por Deus, foi usado por ele para dar fim à Babilônia e conceder ao povo do Senhor a libertação e a oportunidade de retornar para Jerusalém, do mesmo modo, de forma semelhante, nos últimos dias, logo em breve, Cristo Jesus nos concederá a oportunidade de ver a queda definitiva da Babilônia dos nossos tempos, operando sobre o seu povo a oportunidade de libertação real e completa, dando a mim e a você o privilégio e a oportunidade de mais uma vez retornarmos para Jerusalém, mas não para a Jerusalém deste mundo, a Jerusalém terrena, mas sim nos encontrarmos com Cristo nos ares, a fim de ter o privilégio e a oportunidade e a alegria de adentrar os portais da Jerusalém celestial. De forma poderosa, de forma especial, esta lição dessa semana termina com chave de ouro todo esse trimestre, nos apresentando que, através de imagens, símbolos e alusões, o Senhor, por meio das profecias, nos dá a firme segurança de que logo em breve Cristo voltará. E assim como muitas histórias do passado retratam vitórias poderosas do Senhor e principalmente bênçãos concedidas por Deus ao seu povo, logo estaremos vivendo da mesma maneira, contudo de forma real e eterna, as obras de libertação operadas por Deus em nosso favor e o privilégio de estarmos com Deus, com o Senhor, por toda a eternidade. A palavra do Senhor nos mostra que, assim como termina o Antigo Testamento, com o decreto de libertação para o povo de Deus no Antigo Testamento, e o Novo Testamento inicia com a promessa, mais do que promessa, com um relato do nascimento e principalmente a instauração do reino de Deus por meio da encarnação de Cristo, assim também, logo em breve, eu e você teremos a oportunidade de ser decretada o fim do mal, do pecado, da morte, do sofrimento e de todas as diversidades que vivemos neste mundo, para então darmos entrada no reino eterno de Deus que Cristo está preparando. Que Deus fortaleça a sua fé, que Deus fortaleça o seu desejo de estar com Cristo nas alturas dos céus, e que esses dias que antecedem a volta de Cristo sejam para mim e para você momentos de graça e oportunidade, de arrependimento, perdão, transformação e salvação. Obrigado por ter nos acompanhado durante todo esse trimestre. Para mim, de modo especial, foi um prazer e uma alegria receber você a cada semana e compartilharmos juntos o conhecimento da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Logo mais, iniciaremos um novo trimestre e eu espero em Cristo Jesus que você faça provisões para adquirir a sua lição e principalmente dedicar tempo oportuno para o estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família e nos encontraremos na semana que vem, já dando início a um novo tema, estudando agora o livro de Êxodo. Que Deus o abençoe de forma poderosa e que tudo aquilo que estudamos nas profecias da Palavra de Deus fortaleça a sua fé e te prepare para o encontro com Cristo. Que Deus o abençoe.